Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um WordCast podcast aqui. A gente sempre trazendo pessoas muito ilustres, com conteúdo muito legal para você, que nos ajuda a fazer esse programa. Estou aqui com o Rafa e hoje a nossa convidada especial é a Priscila Alves, do projeto Conexão e Respeito, educadora parental em disciplina positiva. Exatamente. Obrigado, Priscila, por aceitar nosso convite, por estar aqui contribuindo com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra. Ah, que legal. Priscila, que projeto legal, hein? Você estava contando aqui pra gente em off, né? Que você começou esse projeto para o seu crescimento mesmo, para educar seus filhos, e acabou crescendo bastante, você foi se capacitando cada vez mais. Conta pra gente. É exatamente isso. Eu busquei por uma necessidade, né, pessoal. Eu via o quanto eu precisava mudar, quanto eu gritava, perdia a paciência, e coisas normais, né, de pais que trabalham e chegam em casa já estressados, e a gente chega em casa e fala assim, nossa, só queria dormir, só queria tomar um banho, dormir, descansar. E o filho tá lá, ele ficou o dia inteiro sem você, ele só quer um pouquinho da sua atenção, e a gente tem essa dificuldade de enxergar isso, né? E fui buscar realmente conhecimento, descobri a educação respeitosa, tem muitas vertentes, e eu me identifiquei muito com a disciplina positiva. Legal. A disciplina positiva, eu achei que ela não é engessada, você adapta a sua realidade e ela funciona. Já vão aí 3 anos que eu testo em casa e os resultados são fantásticos. Quantos anos tem? É seu filho ou filha? Meu filho. Quantos anos tem? Ele vai fazer 7 anos. Ah, e quando que você começou? Quantos anos ele tinha? Ele ia fazer 4 anos. Ah, legal. Então você buscou uma metodologia, a psicologia positiva, para poder melhorar o seu relacionamento com o seu filho a partir dos 4 anos, e ainda, fazendo uma conta de cabeça aqui, não tinha começado ainda a pandemia, mas eu imagino que ele te ajudou durante a pandemia. Nossa, eu falo que foi assim, obrigada a Deus por me trazer esse conhecimento antes da pandemia, eu não sei como seria. Né? Home office, e filho, ele não tinha condições de entender sozinho, e eu não tinha paciência. Então, assim, para mim o home office foi super tranquilo, com certeza devido a esse conhecimento que eu adquiri um pouquinho antes daí. Que legal, é ouro, tem muito pai e mãe que tá ouvindo aqui agora, que ainda estamos numa situação home office, né? Sim, vai dar ouro para eles. Fazer os combinados com os filhos é a coisa assim, funciona, você vai ver, você fala, nossa, como que era isso antes de eu fazer um combinado tão simples, o negócio funcionou. Que legal. Priscila, e isso não é só para a educação dos pais aos filhos, a educação positiva, ela serve para a escola, para todo ambiente. Ela é para a vida. Eu falo assim, conhecer a disciplina positiva, os princípios da disciplina positiva, é abrir o seu horizonte aí para um novo olhar muito mais respeitoso para qualquer relação humana. E para a galera que está assistindo, já começar a entender do que a gente está falando, quais são os princípios da disciplina positiva, o que é a disciplina positiva na vida? Olha, a disciplina positiva ela é uma metodologia muito prática, né? Eu digo que ela é experiencial, né? Não experimental, que a gente vive aqui. Que então, legal isso! É uma coisa para a gente realmente, assim, você pega a teoria e cada teoria que você pega, você coloca em prática, e é coisa de minutinhos para você falar assim, nossa, não é mágica, eu falo, não é pó de pirlim-pim-pim, não, ninguém joga isso nos filhos e eles mudam, mas a forma como você conduz muda. E ela tem uma base teórica muito sólida, que é a psicologia positiva. Então, o Adler, que foi um contemporâneo de Freud, ele trouxe toda essa base da psicologia positiva, e desde mais de 100 anos o cara já tinha uma visão aí muito atual, né? Ele pregava muito a igualdade, não só igualdade entre homens e mulheres, mas de etnias, de classes, e uma coisa que é muito necessária e atual é a igualdade entre essa relação de adulto e criança. E essa é uma dificuldade que a gente tem. Né? A criança não costuma ser respeitada por ser criança. Exatamente. O princípio da disciplina positiva é o respeito mútuo. Mútuo mesmo. Apesar de ser criança, indefeso. Ele
merece o nosso respeito, ele merece ser ouvido, né? A famosa frase, criança não tem querer. Quem nunca ouviu essa frase? Criança tem muito querer, e é o querer que nos move. Move o ser humano, e a criança faz parte. Aonde estava a disciplina positiva quando a gente era criança? Né? Que bom que ela... Na verdade, sim, apesar de ser 100 anos, a doutora Jane Nelson, que é a pessoa que escreveu realmente o livro, que é um best-seller hoje, em disciplina positiva, ela que trouxe, né, ela consolidou essas teorias de Adler numa metodologia com 52 ferramentas, que é a disciplina positiva. Hoje isso já se abriu, né? Hoje ela se juntou a outros escritores, a gente se separou assim, muito por idade. Então, você tem focos em crianças pequenas, adolescentes, crianças com deficiência, na escola, para relacionamentos amorosos. Então, hoje a gente realmente consegue aplicar a disciplina positiva em qualquer segmento. Muito legal, né? Até porque uma criança, ela tem uma influência das pessoas que estão ao redor dela, né? Com certeza. E é muito legal isso que você falou também, porque quando a gente fala de comportamento, né? Principalmente hoje dentro de linha de terapias, o tempo todo a gente remete a Freud, né? Mas eu também gosto muito por exemplo, eu prefiro seguir uma linha, e gosto da linha junguiana de Adam também, porque Freud ele dizia que era a conexão da pessoa com o mundo, mas os contemporâneos de Freud ali diz que a pessoa está em um local e existem coisas acontecendo ao redor dela e o que está no externo vai trazer algum tipo de comportamento para ela, que é exatamente uma criança, né? Você pega uma criança, por exemplo, numa família disfuncional, numa família com vários problemas, ela tem uma tendência a crescer, não porque vai nascer algo dentro dela, de dentro para fora, mas porque o ambiente que ela tá ao redor está trazendo algum tipo de problema, né? Exatamente. É muito legal isso que você trouxe, porque às vezes é um produto do meio, né? E às vezes a gente até associa que a criança, ela é mal educada, a criança que tá nela, né? Vem de fábrica, eles né? falam muito isso, né? Falam assim, você leva o filho lá, empurra o filho no psicólogo, aí o psicólogo fala, não mãe, quem tem que ser tratado é você então, e o seu marido. Geralmente é isso mesmo, né? Por isso que a disciplina positiva não é para a criança. É para o adulto, né? O adulto que tem que mudar. Você falou uma coisa bem interessante, porque assim, quando a gente fala em mau comportamento, né, criança birrenta, mal comportada, a gente sempre enxerga o problema na criança. Nossa, que criança mal educada. Não, ela não é. Ela é realmente mal educada. O educador está sendo eficiente. Tá bem ruim mesmo, né? Não é a criança. O problema está ali no educador que não está sendo eficiente. E a gente tem os problemas de comportamento, eles têm dessas duas origens, o meio e as crenças, porque a criança vai criando crença de que ela não serve para nada, né? O que eu faço aqui para eu conseguir a atenção da minha mãe? O que eu faço aqui para eu conseguir? Eu já entendi. Quando eu me jogo no chão e começo a chorar, a minha mãe me dá atenção, nem que seja para dizer, nossa menino, de novo se jogando no chão? É isso aí. Ele tem atenção. Nossa, nós falamos de um programa esses dias aqui que nós falávamos sobre a proatividade. E às vezes a criança ela cresce com isso e ela precisa chamar a atenção das pessoas e leva isso para a vida adulta. Então é uma pessoa que, por exemplo, às vezes não consegue se organizar na própria agenda, porque precisa de alguém cobrando ela. Ela não consegue ser proativa porque ela tem eu. Porque ela arrastou isso a vida toda, porque é base da formação dela, né? E aí a gente tem essa pessoa e tem aquela pessoa que fica o tempo inteiro precisando de ser elogiada. Isso. Que ela precisa daquele feedback o tempo inteiro. E você dá o feedback e ela não acredita. Ela fala assim, mas você tem certeza? Mas você gostou mesmo? Mas meu trabalho tá bom mesmo? Um pastor amigo meu compartilhou comigo esses dias. Ele já tem uns, sei lá, quase 50 anos. Ele falou assim, eu vi esses dias que eu preciso da aprovação feminina. Que tudo que eu faço assim para uma mulher querendo ajudar alguma coisa, eu quero que ela reconheça que eu sou legal. E ele falou, percebi que isso é uma herança da minha mãe. Para arrancar um elogio da minha mãe era um sacrifício, eu tinha que ser muito bom, eu tinha que fazer alguma coisa muito extraordinária para minha mãe falar assim, ô filho, que legal. Você vê, com quase 50 anos ele percebeu que carrega uma parada da infância dele, que tinha dificuldade de ter essa aprovação dentro de casa. Mas a gente trabalha muito essa herança transgeracional, né, que é o que vem das gerações. Porque a gente educa como a gente foi educada, não tem como, né? E por mais que a gente fale assim, nossa, eu não vou fazer igual minha mãe. Na hora do estresse, você vai fazer igual o meu pai. É inconsciente. Tinha muito isso com meu pai.
tinha algumas atitudes que eu falava, puxa, não gosto disso que meu pai faz. E fiz com as minhas filhas durante muitas vezes. E exatamente isso. No estresse, você repete aquele comportamento sem pensar. Sem pensar, exatamente. Porque é uma programação neurolinguística, né? Tá lá, tá programado pra isso. Tá no você nosso querendo ou não. inconsciente, a gente querendo ou não. Te deu o gatilho, você vai trazer o que você tem, né? E é por isso que é tão importante a gente conhecer esses gatilhos, conhecer os estressores, porque aí você consegue, não é fácil, né? Mas eu sei quais são os meus gatilhos hoje e eu sei que se eu não for conseguir lidar, eu sei como que eu vou falar pro meu filho, olha, agora não dá, eu preciso sair de cena. Tem um farolzinho, né? O tempo você todo, falou né? que você era estressada com teu filho, e aí hoje você lida muito bem com ele, tudo. Alguma coisa mudou em você, não no seu filho. E da onde vem essa paciência, desse entendimento? Então, a minha paciência é a mesma, eu continuo muito impaciente. A paciência é mesmo, ou seja, não tem. Não tenho. O que eu tenho hoje é conhecimento. E entender que aquilo que ele está fazendo é justamente o oposto do que eu imaginava. Então, antes, a minha visão era assim, nossa, ele quer me irritar. Né? Então, eu falava, eu chegava em casa... Tá conseguindo. Tá conseguindo. E eu falava às vezes pra ele, eu falava, nossa... Eu chegava do trabalho, olha o nível que a gente chega, né? Eu chegava do trabalho e eu ficava no carro. 10 minutos eu falava assim, nossa, meu Deus, eu preciso subir. Por 10 minutos eu não sou mãe. Eu preciso subir, deixa eu me acalmar, relaxar que eu vou subir, e aí eu tenho o segundo turno, né? E aí eu achava que eu chegava em casa e falava assim, nossa, ele estava super bem, foi você chegar, ele começou a chorar. Nossa, e a criança ainda ouvindo isso, né? Ele ouvia e um julgo pra você também, né? E eu falava assim, nossa, que mãe que eu sou, que meu filho me odeia. Eu chego e ele começa a chorar, só que aquilo ia me consumindo, assim, eu ficava muito irritada com aquilo. E hoje eu entendo que é exatamente o oposto, né? Na disciplina positiva a gente fala que é o cocô emocional, a criança está o dia inteiro ali, né? A gente fala assim, poxa, a criança está ali o dia inteiro, querendo a mãe, querendo aquele contato. A hora que ela chega, né, aquela presença que ele estava esperando, ele fala, chegou. E aí, aquilo, ao invés de você ir lá, agarrar, beijar, abraçar, você fala, nossa, começou a chorar. Pois é. Só pode ser pra mim, tá? Então... E na verdade era só pra chamar a sua atenção, porque ele aprendeu que chorando ele tem comida, chorando ele vai ser colocado pra dormir, chorando você vai tirar a roupa dele porque ele tá com calor. Sim, e chorando ele vai ter minha atenção, nem que seja ruim. Exato. Então... Esses dias a gente estava em casa, eu e minha esposa, a gente estava tomando um café. Tava um silêncio gostoso e a gente estava tomando um café ali, aquele silêncio incomum de uma casa com 2 filhos. Aí minha esposa falou assim, ai, Du, eu tô com medo de acordar elas. Eu falei, por quê? Ela falou assim, elas estão tão chatinhas. Na hora que acordar, acabou aquele sossego, né? Mas a gente fica com receio, né? Receio de acordar, você fala assim, nossa... E algumas coisas que eu aprendi é isso. Você precisa de um momento para você. Então essa minha pausa ali antes de subir também era boa. Porque talvez se eu chegasse, né, já estressada do trabalho, poderia ser até pior. Vai descontar nele. Eu vou descontar nele. Mas hoje eu consigo. O que me traz essa calma, essa paciência? Eu consegui falar para ele, olha, filho, hoje meu dia não foi muito legal. Né? Então eu preciso que você colabore comigo. E ele entende, ele consegue, né? Mas ele tem 6 anos, ele consegue entender? Sim, ele consegue entender que talvez eu não vá brincar tanto naquele dia, que talvez a brincadeira seja mais uma brincadeira sentada na mesa e não sentar no chão. Você falou uma coisa muito legal, às vezes a gente subestima as crianças, né? Na verdade a gente subestima até os adultos, né? Mas a gente subestima as crianças, né? E acha que não vai entender. Uma vez eu levei a Letícia no pediatra, eu achei lindo e eu comecei a copiar aquilo depois. O pediatra quase que ajoelhou, olhou nos olhos dela e o pediatra não foi uma mulher. Ela não falou comigo, pai. Ela deu as instruções de comida, de alimentação, de sono pra Letícia. Eu achei lindo aquilo. E eu falei, puxa, ela não subestimou a minha filha, que é uma criança, ainda não entende, é necessário o pai para conduzir. Eu achei aquilo muito legal, né? Porque tratou a criança com esse respeito, a criança quer isso, né? Exatamente. Você falou 2 ferramentas da disciplina positiva, olho no olho. Né? Então, assim, a disciplina positiva ela é muito prática porque ela é isso. O olho no olho é essencial. A gente fala com a criança já com um ar de superioridade, né? A gente fala olhando ela lá embaixo, sendo que eu posso abaixar e olhar. Isso e ela não se tira sente a autoridade do pai. Nunca. Né? Tira o autoritarismo, mas a autoridade nunca. Né? Então, até porque a autoridade é base de respeito, né? A criança precisa respeitar o pai. Não ter medo, né? E eu acho que é isso, né? Quando eu falo assim,
eu não queria educar como meu pai. Meu pai nunca bateu na gente. Mas o olhar que ele tinha, não precisava bater. A gente Que sortuda você. Que sortuda você. A mãe ameaça muito e o pai é um terrorista, né? Então a mãe falava assim, vou falar pro teu pai. Aí você já se treme e tu fala, não, meu pai não, meu pai não. Exatamente. Eu falo que minha mãe, ela educou a gente na base da tortura psicológica. Porque minha mãe, ela nunca bateu de machucar, nada disso. Mas a tortura psicológica. Então eu chegava perto de reunião, ela começava, Eduardo, se eu for lá e tiver reclamação, aquela semana pra mim era uma tortura. Coitada da minha mãe se fosse fazer isso. Nossa. Ela falou que eu me tornei professora para pagar tudo que eu fiz dos meus professores. Esses dias foi reunião minha filha tem 5 aninhos, vai fazer 6. E aí a gente tava no carro e minha esposa comentou, falou, olha, vai ter reunião da Letícia amanhã. Ela escutou do banco de trás e falou, vixe, tô ferrada. Ela falou. A Super Nani, ela é uma precursora disso aqui no Brasil, porque aonde ninguém falava de psicologia positiva, ela fez um sucesso enorme falando pra gente respeitar as crianças, né? Era simples, mas naquela época foi revolucionário. Assistir aqueles programas, eu tenho que respeitar meu filho, eu tenho que olhar no olho. E isso é da psicologia positiva? A Super Nani vai um pouco, assim, apesar dela trazer muita coisa, ela vai um pouco contra. Né? Porque ela trabalhava muito com recompensa. E a gente, na disciplina positiva, a gente não trabalha. Não. Nem punição e nem recompensa. Porque a recompensa chega naquilo que a gente falou. Se eu fico sempre, né, o locus de motivação, ele precisa ser intrínseco. Ele não pode ser externo. E eu ameaçar, castigar, ou falar para o meu filho, olha, se você comer tudo, você come a sobremesa. Se você se comportar no shopping, a gente vai, sei lá, tomar um sorvete. Isso faz com que a criança entenda que ela sempre precisa de alguém dizendo para ela, faça ou não faça. A gente vai trabalhar então, na verdade, entra inconscientemente como suborno. Exatamente. Estou subornando constantemente aquela criança. Subornando, manipulando mesmo, né? E a gente trabalha com assim que. Então, ao invés de se você não comer tudo, você não ganha sobremesa. Assim que você comer tudo, você ganha sobremesa. Vou alterar isso no meu comportamento com a minha... É muito legal. Assim Você falou que é o locus de motivação, porque motivação é o motivo da ação. Se eu estou dando para a criança o motivo da ação com algo em troca para ela só vai fazer algo quando tiver algo em troca. E às vezes ela não consegue... O interno é o encorajamento. Então eu preciso trabalhar o encorajamento. Eu preciso encorajar meu filho a comer. Mas, por eu exemplo, não preciso fazer uma troca com ele. Ajudar em casa. Porque parece que o ser humano ele vive muito pela recompensa, né? A gente tem um sistema dopaminérgico da recompensa o tempo todo. E como motivar sem a recompensa? Ele vai ter uma outra recompensa, ainda que não seja um suborno material ou afetivo, mas, por exemplo, se sentir bem por ter feito algo bom. Exatamente. Quando ela é intrínseca, ela perceber que ela tem significado, que ela faz parte, que ela contribuiu, que ela vê o resultado daquela contribuição. Essa é a recompensa dela. A recompensa existe, ela só não pode ser... Ela não é material, né? Ela é de dentro da pessoa. Então, assim, a gente fala que tem 4 significados, né, da motivação intrínseca. Então, ela vai ver que ela contribuiu, por exemplo, para fazer uma regra da casa, uma rotina. Que aquela regra está funcionando, que ela está chegando naquele objetivo, aquela é a recompensa dela. Sabe o que é engraçado? E o castigo? Desculpa, Rafael. E o castigo? Se você não tá... Eu não estou fazendo um programa já, eu estou fazendo uma aula. Consultoria. Vou tirar seu celular, isso já é para mais velho. Vou tirar seu celular. Se você não ajudar, eu vou tirar seu celular, porque você não está colaborando. O castigo, isso faz parte da psicologia positiva, ela não serve? Também não. Nem castigo, nem punição, nem ameaça, nem recompensa, nem premiação. Aí você fala, o que eu faço então? O que eu faço? Viva a sua vida aí. Pega o chinelo. Só pega o chinelo. São eu gosto de dizer que são consequências lógicas. Né? Porque assim, o que adianta eu falar assim, se você não estudar, eu vou tirar o seu celular. Mas é o celular que faz com que ela não estude? Se for, ok. Né? Aí ele não é um castigo. Agora, se você não comer, eu vou tirar o seu celular. Ela não come o celular. Sim, mas por exemplo, então,
por exemplo, a consequência da desobediência vai resultar num castigo punitivo. Teu pai está dizendo que você vai ficar sem alguma coisa que você gosta muito porque você não está colaborando com a instrução, não está obedecendo. Qual seria o alternativo da punição? Eu sei que eu tenho que motivar ela, tudo. Eu já estou quase falando o nome. A Mirella, vou deixar claro. Põe o Instagram dela aí. Mas eu fico pensando como pai, né? Sim. A minha pergunta é como pai. Se o castigo não funciona e você tem uma recorrência da obediência e você está tentando ser positivo, tentando aplicar técnicas, não está resultando, não tem que viver a consequência da desobediência? A consequência, sim. Mas assim, eu não acredito que o castigo seja a consequência para que a criança obedeça. Não é, na verdade, ela não é o foco, né? Então, vamos pensar aí no nosso filho, né? Então, ele precisa estudar e ele não quer estudar. Então não vai ser o castigo que vai motivar ele a estudar. O que eu preciso fazer para ele querer estudar? Não, concordo. Então, mas só para deixar mais clara a minha dúvida, eu entendo que a gente tem que vir antes na educação e no planejamento dessa educação. Sim. Mas em caso de desobediência, por exemplo, não põe a mão aqui que você vai quebrar essa TV, a criança foi lá e ela é super ativa, se pendurou na TV e quebrou a TV. Estou colocando um caso mais grave. Eu digo, sabe, a criança arteira mesmo, eu sei que tem que vir antes, talvez uma consequência, mas vamos lidar com o fato. Ela é negativo essa criança ser punida, ela precisa ou ela não deve ser punida se ela fizer alguma coisa muito errada. Bateu no amiguinho da escola. Não deve. Eu não estou conseguindo colocar. Não é. Mas como lidar então? Sabe por quê? Vamos pegar esse, bateu no amiguinho da escola. Por que ele bate no amiguinho da escola? Né? Isso que acontece muito nas escolas. Aí a professora chamando o bilhete, né? Uhum. A Mirella bateu no amiguinho da escola. Tá, a professora não conseguiu resolver lá. Ela precisou mandar mesmo o bilhete para o pai brigar com a criança. Uhum. Já começa por aí, né? Segundo, por que ela está batendo? Eu preciso entender o porquê. A hora que talvez nessa hora, assim, na hora que aconteceu, a gente vai dar bronca, assim, né? Vai ser mais rígido, talvez até fale que vai colocar de castigo, mas no final você não vai colocar. Porque você vai entender que você precisa entender o porquê que aquela criança está fazendo aquilo. Se ela está batendo, se ela está mordendo o amiguinho da escola, tem um motivo. Todo comportamento tem um porquê por trás. Falar para a criança, não põe a mão aí, o não, a criança não consegue entender o não. O não faz parte. Já bloqueia. Já bloqueia. Então, se eu não quero que ela coloque a mão na televisão, o meu direcionamento tem que ser diferente. É muito positiva essa psicologia mesmo. Eu não vou falar para ela, não põe a mão na televisão. Eu vou falar para ela assim, olha, então, pega esse brinquedo aqui ao invés de colocar a mão na televisão. Mas o não põe a mão na televisão, o não vai... A hora que você falar isso, ela vai assustar e talvez ela não coloque. Mas a criança que ela é desafiadora, ela vai devagarzinho, ela vai sem você ver até ela colocar. E é isso que tira a gente do sério. Você fala, nossa, não é possível, eu já falei, ela ouviu. Então, quer dizer, a psicologia positiva, nós não vamos tratar as consequências, a gente vai se antecipar ao comportamento negativo que ela tem de ser desobediente. As consequências a gente vai tratar, né? Mas a consequência, ela, por exemplo, ela mexeu na televisão e quebrou. Vamos supor que seja a televisão da criança, ela não vai ter outra. Esse já é o castigo dela. Se for a minha. Se for a sua, você tem um problema. Aí eu vou sofrer as consequências. Aliás, você falou um negócio importante, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas tudo que vem depois do não, o nosso cérebro anula. Porque o não já é uma palavra de anulação, para de fato anular aquilo que não é bom que vem depois do não, né? Então, esse não, às vezes, não vai trazer nenhum tipo de resultado. Né? Eu tô procurando um áudio aqui, ó. Eu queria uma análise de vocês, uma experiência que eu tive essa semana com a minha filha. E acho que é muito pertinente aqui. Foi reunião, esse dia que minha filha falou que estava ferrada, de fato ela estava. Porque teve a reunião da escola. Eu sou muito crítico com o sistema de ensino, porque para mim o sistema de ensino ele tenta colocar todo mundo dentro do mesmo padrão de aprendizagem. Às vezes não é assim. Mas eu tenho uma pessoa que ela é mais intuitiva, uma pessoa que aprende mais desenhando. Eu já vi pessoas falando, por exemplo, minha filha... ela tem muita dificuldade com comida, né? Ela
tem lá as coisas que ela prefere, mas tem dificuldade. E às vezes pela pressão é isso, né? Se você não comer, você não vai ganhar um doce depois, alguma coisa assim. Então a gente vai fazendo de uma forma errada, eu tô aprendendo aqui. E uma vez eu vi uma educadora falando, poxa, por que não brincar com a comida? Por que a gente fala pra criança? Não brinca com a comida. Por que não brincar com a comida? Se ela pode brincar com a comida e se alimentar. Qual que é o problema de brincar, de fazer uma carinha, de pegar a cenoura e fazer não sei o quê? Mas é algo que talvez é uma crença nossa, que não pode brincar com a comida, e aí a criança não brinca com a comida, mas também não quer comer. Come. Então, e aí essa experiência, eu vou colocar um pedacinho só do áudio, porque a minha vontade foi de ir lá na escola, mas eu também entendo e preciso não ser arrogante ao ponto. Mas me dá um minutinho aqui, ó. Eu vou colocar para ficar no ar também. O livro, porque você não está terminando a lição. Se você vê o livro, depois olhando o livro, tem muita lição que ela não termina, que ela só conversa. O lanche não termina, a lição não termina, qualquer conversa. Ela briga com o plástico, ela olha para o amigo, ela olha para o lado, ela derruba as coisas. O tempo todo ela não faz isso. Só quando eu chego do lado dela, eu falo, se eu sair do lado virado, Durou um minuto esse áudio aqui. E aí eu cheguei na Letícia e fui dar o meu sermão de pai nela, né? Filha, aconteceu isso. E ela só deixou eu falar e olhando pra mim. Aí no final da conversa ela falou assim, papai, mas eu tirei 10 em tudo. Acabou os meus argumentos ali. Acabou. Eu não, claro, não demonstrei pra ela, né, que ela estava certa, mas acabou os meus argumentos. Porque a professora, depois ela continua falando, olha, tudo que ela faz bem feito, ela é inteligente, ela sabe fazer as coisas. Mas você percebe o que ela falou aqui? Olha, quando eu chego perto dela, ela faz a lição. Ela brinca com um lápis, ela brinca com não sei o que. Ela não é uma criança? Não é bom que ela brinca? Qual que é o problema que está na brincadeira? Talvez é um ajuste que precisa ser feito, porque qual que é a nossa tendência? Ter um sistema punitivo com ela agora, porque ela está fazendo algo que é correto para alguém, mas talvez não é dentro da ótica dela. Que entende? É um comportamento de criança. Pois é, eu queria... É como se a professora estivesse falando assim, ela é muito infantil. Não é? Exatamente. Então eu coloquei esse áudio aqui porque eu acho que é muito pertinente do que a gente está falando, uma experiência agora, recente. Eu queria escutar um pouquinho de você, assim. Eu colocaria alguns pontos. O brincar, ele é essencial. E eu não consigo entender como que a escola não consegue entender esse ponto. Né? Então, assim, eu tive ultimamente também alguns embates ali na escola, né, por conta disso. Tirar olha, agora as crianças vão esperar na sala a hora do pai buscar, porque elas ficam correndo na saída. Mas que bom que elas ficam correndo na saída, elas precisam gastar energia. A criança, eles não conseguem entender que existem formas, né? A gente tem pessoas que são mais sinestésicas e elas precisam pegar. Ela precisa, de repente, ficar mexendo no lápis para ela conseguir focar no que a professora está falando, ela não é auditiva. O aluno visual vai precisar que a professora escreva na lousa. O outro vai precisar fazer anotação, o outro não vai precisar fazer anotação. O outro só de ouvir, ele já está aprendendo, já está absorvendo aquele conteúdo. Então falta um pouquinho de conhecimento para os nossos educadores, né? Nesse sentido. Capacitação para que eles realmente entendam que existe, cada um tem um perfil, uma forma de aprender. Mas eu sofri demais com isso, quero ficar tesourando a convidada. Porque além de ser muito sinestésico, eu percebo hoje que eu sempre carreguei um TDAH. E aí, eu fui muito condenado na escola porque eu não prestava atenção. Só que eu sempre passei de ano, dava um jeito de aprender, nunca tive problema de. Sempre teve bons amigos, né? Pra colar, né? Mas sempre inteligente. Mas, cara, eu fui torturado a vida inteira porque meus cadernos, meu jeito de me organizar não era convencional. Meu jeito de aprender não era convencional, eu não prestava atenção, era distraído, me distraio com até hoje, me distraio com uma facilidade incrível. Então, bronca em cima de bronca por anos e anos e anos, tomando bronca porque eu não era bom, porque eu não prestava atenção, porque eu falava demais, porque eu me distraía, a vida inteira. E aí, você falou sobre conhecimento que te ajudou com o teu filho, né?
a minha filha é igualzinha, Mirella, e eu ficava dando muita bronca nela. Quando eu descobri que eu tinha TDAH, tudo fez muito sentido. Falei, caramba, ela também tem. Meu relacionamento com ela melhorou 100%. Hoje ela é minha amigona, e eu era um chato com ela. Eu era tosco com ela, porque eu não sabia lidar e achava que eu tinha que lidar do mesmo jeito que foi que eu sofri, que era brigando, era ameaçando, era, poxa, você não presta atenção, você não sei o quê. Mudou meu relacionamento com ela, mudou meu jeito. Eu falei, agora tenho que colocar a culpa no maldito TDAH. Mas trouxe um alívio para mim me conhecer, que nem você tá falando da sua menina, né? Tem que estar brincando. É o jeito de cada um, né? Fala que a ignorância é uma bênção, né? A gente brincou aqui, mas ao mesmo tempo que o conhecimento também é libertador, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Essa professora, ela poderia propor uma brincadeira no chão, né? Para que as crianças tivessem mais liberdade. Mas por que não pode? Meu filho falou, mãe, a Pro não deixa eu sentar de perna de índio. Eu falei, por quê? Ela falou que tá errado. Aí eu fico pensando, mas o que isso influencia a criança de aprender? Se ela está sentada de perna de índio, em cima da perna, se ela às vezes precisa ficar de pé, tem criança que tem energia demais, ela não consegue. Então todo mundo tem algum diagnóstico, porque agora também tem essa moda, né? Todo mundo tem TOD, TDAH, hiperativo. Não tira isso de mim, eu tenho uma desculpa agora. Não, mas assim, nas escolas agora é tudo assim, a criança... essa criança é hiperativa, essa criança tem TOD. Gente, não. Criança é criança, né? Muitas vezes ela só tem energia mesmo, ela só precisa gastar essa energia. Eu odeio essa frase. Não fica correndo. É uma criança. Tudo que ela quer correr. Tem uma frasezinha que eu acho muito legal, que era uma chargezinha assim, e o pai fala assim, filho, o professor fala, cuidado, para você não ficar por aí correndo que nem um louco. E ele falou assim, mas já imaginou o perigo de eu não ficar por aí correndo feito um louco? Tipo, porque é legal. Exatamente. Então, nesse caso, ela está aprendendo. Qual é o objetivo da gente levar o filho para a escola? Né? Ele adquiriu conhecimento, ela está conseguindo. E eu digo também que não é a prova que diz que se aprende ou não, né? Pois também está aí. E olha como nós somos criativos, né? Porque nós colocamos a criança numa série, e aí nós damos as mesmas provas para ela, e qual que é a solução caso ela não passe nessa prova? É repetir ela de ano para ela passar pelo mesmo sistema, fazer as mesmas provas e... Exatamente. Qual que é a forma de conduzir essa criança para essa evolução, né? Você está falando que sua filha, essa é a filha de 5 anos? 5 aninhos. Então, como que uma criança de 5 anos, a professora não quer que ela pegue o lápis, que ela fale, que brinque com o lápis? Sim. Eu mando para o meu filho, por exemplo, a fruta, que nem todas as frutas ele gosta, tem caneta comestível. Eu desenho na casca da fruta. Que legal. Faço olhinho, carinha. Porque aqui, a hora que eu mando o bilhetinho na lancheira, eu falo, eu sei que essa fruta não é a sua preferida, mas eu gostaria que você experimentasse ela hoje. Poxa, ele vai experimentar aquela fruta. Legal. Claro que ele vai. E aí ele volta e fala, mãe, eu não gostei. Olha, mas experimentou. Você já está me respondendo, porque a minha pergunta para você seria, sabendo aqui, concordando nós três aqui, que o sistema de educação onde nossos filhos passam a maior parte do tempo é falho e não nos ajuda com isso, como que eu causo essa descompressão dentro de casa? Como que eu consigo fazer essa correção? Você vai fazer o oposto do que você está sentindo, que está comprimindo ali. Então, por exemplo, você falou da comida. Você em casa, você vai fazer o prato bonitinho, vai decorar, bota lá a ervilhinha para fazer o olhinho. Você vai fazer a criança comer coisas que talvez ela não comesse, né? E eu acho assim, ela tem que experimentar, ela não tem que comer. O meu filho não gosta de carne. Eu não posso obrigar ele a comer carne. E ele não gosta por uma questão dele. Ele fala, eu não gostaria de comer bicho. Olha. E ninguém falou isso pra ele lá em casa. Todo mundo é super carnívoro. Mas ele não gosta. Então tá bom, você não quer comer carne? O que você vai comer? Né? Então vai ter que comer alguma coisa que tem ali uma fonte maior, né? Então, abóbora você quer? Quero. E sei lá, beterraba você quer? Beterraba não. Então você pode fazer acordo. A criança não é obrigada a comer uma coisa que ela não gosta. A gente não come. Sim, sim. A gente até pode experimentar, mas se eu não gostar, eu não vou comer, né? Eu não vou fazer meu filho raspar o prato de comida que eu coloquei. Não foi ele se serviu, ele pôs aquela quantidade.
ou eu servir ele, e aí ele não aguenta e fala, mas pôs no prato, tem que comer. Eu queria explorar o seu lado mais impaciente, sabe? Eu fico sempre analisando, quando a gente faz o podcast, quem está assistindo. E aí eu fico pensando nessa correria que a gente vive, trabalhar, dar conta de casa, educar os filhos. Geralmente os pais estão cansados. E aí tudo isso que você está falando, eu fico imaginando na mente de uma mãe, falar, eu não vou conseguir aplicar tudo isso. E você falou que você é impaciente de natureza e conseguiu aplicar. Qual que é a fonte assim, de você falar, não, eu consigo, eu vou conseguir aplicar tudo isso, eu tenho conseguido. Qual que é a tua fonte para o sucesso? Olha, assim, eu falo que o que me salvou foram algumas ferramentas. Por exemplo, criar rotina. Criar uma rotina foi, assim, para mim, o fundamental, o essencial. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, para mim, a minha vida é sempre corrida. E eu me virava muito bem nessa correria. Até, por exemplo, ter que incluir o banho do meu filho antes de sair para trabalhar. E aí, ele não quer entrar no banho. Não quer sair do banho depois que entra, né? Porque não quer entrar, mas depois também não quer sair. E aí como que se encaixa isso em 10 minutos? Que então, vai tornar a sua vida mais corrida, né? Exatamente. Então, quem teve que mudar? Eu mudei. Então, eu já sei que eu não posso deixar 10 minutos para o banho dele. Para o meu eu posso, para o dele não. Então, eu tenho que programar que se eu não vou conseguir meia hora para o banho não vai ser de manhã. O banho vai ser quando eu chegar do trabalho. Então, eu tirei o banho da manhã, por exemplo. Ah, mas ele vai para a escola sem banho? Vai para a escola sem banho. Porque me atrapalha dar banho nele de manhã. Melhor ele ir sem banho do que ir de banho tomado e cheio de bronca. Cheio de exatamente. bronca. Eu estressada, eu vou chegar atrasada, eu vou gritar. Não vai ter como eu não gritar com ele, porque eu vou me estressar, eu vou gritar. E vai ficar mal depois, porque às vezes você fala umas besteiras que você fica mal depois, né? Aí a gente flutua ali, né, entre o autoritário e o permissivo, porque você fica tão mal que você foi autoritário que você quase deita pra criança passar em cima, né? Legal. A psicologia positiva, apesar de não ser autoritária, ela também não é permissiva, né? Você tá conduzindo a coisa ali. A gente fala que tudo a gente precisa passar para a criança limites claros e escolhas limitadas, sempre. E a escolha limitada eu acho que é a chave ali, porque eu sempre vou dar escolha, porque quando ela tem escolha, quando ela faz parte ali da decisão, ela colabora. Essa é a verdade. Sabe o que é muito engraçado? Eu vivo isso diariamente dentro de um ambiente com adultos e pessoas já velhas e formadas, e é a mesma funciona forma. do mesmo jeito. Você tem uma liderança autoritária e tem uma permissiva, mas a que funciona é a participativa, né? A gente fala, a disciplina positiva é o caminho do meio. E é muito difícil, gente. A disciplina positiva, nós, né, pais, precisamos ser firmes e gentis ao mesmo tempo. E essa é a grande dificuldade, porque a gente sabe muito bem ser firme, e sabe ser gentil também, mas é ali ser os dois ao mesmo tempo que é difícil. O que a gente precisa? Ser firme na decisão e gentil na condução. Eu não vou mudar de ideia. Nós temos uma frase no F5 Update, nós falamos isso em quase todos os encontros, né? Nós temos que ser firme com o problema, mas suave com as pessoas. O problema tem que ser tratado, precisa de uma solução, mas as pessoas precisam ser cuidadas, né? Eu acho que o mundo também já está cansado de hostilidade, né? Eu, como pastor de uma igreja, eu não consigo mais lidar com as pessoas debaixo de bronca, de cobrança, de exigência, se não for com o mútuo desejo de todos de colaborar, porque senão eu não suportaria a minha vida se tudo tiver que ser uma bronca, uma cobrança. Não é o meu perfil. Eu fui muito cobrado no começo da igreja por causa disso, de ser não ser esse pastor que dá bronca, você é muito irmão, você não é pai. Eu falei, mas esse modelo não é o de Jesus, isso é um critério teu, você criou isso. Você não vê Jesus dando bronca. O Pedro corta a orelha do soldado romano, ele não fica dando sermão, ele vai lá, conserta a orelha do cara e segue o jogo, explica o porquê que aquilo não devia ser feito. Você vê a parábola, por exemplo, do filho pródigo, o filho fala assim, pai, eu quero ir embora, e fala, tudo bem. Aqui, ele respeita a decisão do filho. Então não coloque esse julgo. Isso é uma coisa que as pessoas criaram. Não vejo esse tipo de liderança no modelo de Jesus. E parece que as coisas agora estão evoluindo para esse tipo de respeito, né? E os antigos líderes, né? A gente fala bastante isso aqui, né? Eles estão perdendo cada vez mais espaço. Eu vi isso na revista Exame, saiu esses dias, que líderes autoritários não têm mais espaço no mercado. Mas não tem mesmo. Acho que talvez eles foram aceitos, nunca tiveram, né? Eles foram tolerados, né? Por causa
antigamente, da cultura, né, que tinha. E necessidade. Antigamente você tinha uma cartela de profissões, não era assim? Se você conseguisse estudar, você seria médico, advogado ou alguma outra coisa. Se você não fosse estudar, você seria, sei lá, para dentro do acadêmico, você seria torneiro mecânico e tal. Você tinha uma cartela pequena de profissões, então, porque você não tinha tanto emprego. Agora não, você tem um monte de profissão, tem profissão que nem nome tem. Aí, Exato. Então você tem Eu fui profissões estudar que... no Objetivo, saí da escola pública, a gente tá falando de capacitação, né? Saí da escola pública e fui fazer o colegial no Objetivo, cara, que é uma escola sensacional. E eu me apaixonei pelos professores, não foi pelo método de ensino, cara. Porque eles lidavam com os alunos de outro jeito, cara. O respeito deles com os alunos, tinha uma intimidade legal, respeitosa. Os professores não eram desrespeitados porque eles davam liberdade para os alunos. A gente não via a galera desrespeitando, chamando o professor disso, tal. Um ou outro maloqueiro fazia isso. A galera amava os professores, porque eles eram mais capacitados, eles eram mais gentis, tudo. Isso me fez... Cara, como o mundo ele pode ser melhor, né? Eu estava acostumado com os professores que estavam cansados, cara, que não queria dar aula. Tava dando aula ali porque tinha que dar aula, mas não queria dar aula. Mas perceba que a humanidade ela passa por um momento de evolução, né? E a história de time que está ganhando não se mexe. Você pode ter um time que está ganhando, se você mexer nele, ele vai ganhar de goleada. É possível você fazer e melhorar, porque a gente começou falando aqui que é necessário mudança dos pais, porque a forma de lidar com as crianças... Lá no passado funcionou isso. Lá no passado, você não quer comer, eu vou te dar jiló. Porque se você não comer carne, eu vou te dar jiló, que jiló é pior. Então você vai comer carne. Então, no passado funcionou, mas isso vem evoluindo. Isso não funciona mais dentro de casa com as crianças. A gente sobreviveu. Então. Eu falo, a gente não quer que os nossos filhos sejam sobreviventes, né? Eu ouço muito assim, mas eu não concordo de não bater. Eu apanhei e não morri. Que bom que você não morreu. Sobreviveu, mas você sobreviveu. Né? Eu não quero que meu filho seja um sobrevivente, eu quero que meu filho viva muito bem. Você falou, né, do que fazer, eu falei da rotina e combinado. Eu acho assim, você combinar com a criança, antecipar, eu vou sair, então eu já antecipo, olha, nós vamos almoçar num restaurante que não tem espaço aqui. Quer levar um brinquedo? Você quer levar alguma coisa para você fazer lá? Você quer levar uma massinha? O que você quer levar? Então você já... Porque a criança vai ficar entediada no restaurante. Ela vai sair correndo, ela vai ficar de mesa em mesa, ela vai querer ir embora, você não consegue conversar. Então, o que você vai levar para você se distrair nesse momento do almoço? Então, a criança ela já vai preparada, que ela não tem lá um espaço escorregador, mas ela vai ter os brinquedos dela. Né? Então, eu vou combinar, olha, filho, a gente vai, eu não quero você indo de mesa em mesa, isso é desagradável, as pessoas estão almoçando. O que a gente vai fazer? E é sempre a gente, né? Porque se eu sou autoritário, eu imponho. Você não me saia da mesa. Você não levanta, não vai. É a forma que a gente está falando que muda. Né? Você falou da TV, eu estou aqui pensando. Uma forma, por exemplo, da TV. A TV não é dela, é sua. É você tirar dela alguma coisa. Vou assistir na sua. Na sua. Ou assim, olha, eu vou precisar comprar uma outra televisão. E com isso, a gente não vai conseguir comer uma pizza toda semana. Aliás, isso é muito difícil, né? Porque você pensa que ela gerou, não é um castigo. Não é um castigo. Então, assim, ela não vai ter... Porque, assim, qual é o castigo? Vai pro seu quarto pensar? A resposta que você falou sobre como uma mãe cansada, que trabalha, o que você me responde, eu entendo assim, que na verdade se você se antecipar, o teu filho não vai ser tão pesado cuidar dele, vai ser mais prazeroso do que mais uma tarefa que você tenha, né? Quer dizer, você é uma pessoa, né, humana e tem o seu estresse, você é agitada, mas se antecipar isso vai deixar dentro de casa mais gostoso, leve, né? Mais leve. Por exemplo, eu já combino com ele. Então hoje, antes de sair de casa, eu falo assim, uma coisa que é muito importante, a gente ter um tempo especial para a criança. Isso é fundamental. E aí você fala de qualidade, né? Exatamente. E tempo de qualidade não é assim, o dia inteiro. Não. A gente fala em 10, 15 minutos. Mas é 10, 15 minutos que meu celular tá do lado e eu não vou mexer. Que ninguém vai falar. E eu falo para ele, filho, esse meu tempo é para você. O que você vai querer fazer? Ó, quando eu chegar do trabalho, o que a gente vai fazer? Ai, mãe, não sei. Então, pensa. Tá? Já escolhe um jogo. Ó, a gente vai ficar 15 minutos hoje. Ou a gente vai jogar uma partida hoje. Então, ele que lá, a hora que eu chego, ele fala... Mãe, eu já escolhi, hoje a gente vai jogar, sei lá, explosão.
que é um jogo que termina em 5 minutos. Eu falo, tá bom, filho, então vamos fazer melhor de 3? Ah, vamos fazer melhor de 3. Pronto. Aí eu brinco com ele, aí acabou. E ele vai ter aquela sensação. Eu alimentei o potinho dele, eu falo que a gente alimenta o pote de afeto, né? Eu enchi o potinho dele ali, tava ali meio vaziozinho. Que legal. Enchi o potinho, aí eu consigo. Aí eu enchi ele de amor, eu posso tomar banho, eu posso jantar, que eu não vou ter problema. Só que se eu não fizer Foi isso... 15 minutos. 15 minutos. Só que se eu não fizer isso, o que ele vai fazer? Mãe, brinca comigo. Mãe, aí toda hora é mãe. Você vai gastar mais energia até. Exatamente. Muito É o bom. mesmo tempo que você gastaria pra falar, nossa, sai daqui, nossa, eu só vou tomar banho, nossa, deixa eu só jantar. Pra que eu preciso ficar nesse nananana se eu posso parar, fazer alguma coisa pra encher ele de afeto e conseguir fazer todo o resto? Engraçado, a gente vai falando de criança, a gente vai lembrando das nossas, né? Eu lembro uma vez, eu chegava do trabalho muito tarde, 10, 11 horas da noite, a Letícia já estava quase dormindo, né? E eu tinha esse combinado com ela. Então eu chegava, ela podia estar no berço, eu tirava ela do berço para brincar. Uma vez ela fez um esforço tão grande, ela estava quase dormindo. Ela me deu o braço assim, ó, pra eu tirar ela do berço. Eu vi o esforço dela, foi ao contrário, entendeu? Ela se esforçou para poder brincar comigo, porque eu precisava ter esse tempo Pra encher o seu potinho de afeto. Pra encher meu potinho de afeto. Você falou, eu lembrei agora. Priscila, agora tem uma pergunta aqui mais pesada, que talvez seja uma crítica que as pessoas podem fazer à psicologia positiva. Conversando com um psiquiatra uma vez, o Dr. Braz Bondin, ele estava explicando a formação do sistema nervoso e disse que as nossas virtudes geralmente eram uma resposta ao trauma. Então a gente passou por alguma situação de fome, então a pessoa se tornou uma pessoa faladora, porque ela percebe que ali ela consegue superar, ali ela consegue pedir o que quer, conquistar através da fala, através do trabalho duro, alguma coisa assim. Caiu alguma coisa aqui no estúdio. A proteção esse respeito, não excesso de respeito, mas esse respeito, se tratar bem dentro de casa, não pode gerar um adulto tá tão bem acostumado com respeito, ser bem tratado, que num mundo hostil ele pode ser frágil? Eu ouço muito isso. O pessoal falar, né? É muito mimimi, depois o mundo lá fora, né? Eu não bato em casa e o mundo vai bater lá fora, Isso. né? Eu não concordo, porque eu acho que ele não vai ser frágil, mas ele vai ser respeitoso. Confiante. E assim, a nossa função quando a gente educa com respeito é desenvolver habilidades de vida na pessoa. Então, é muito engraçado que a gente fala assim, ó, hoje eu quero que meu filho seja obediente, seja quietinho, seja educado, que ele não me retruque quando eu falo uma coisa. Nossa, me tira do sério eu falar não e ele me questionar. Mas eu falo assim, tá bom, isso tira do sério, tira. Vamos imaginar seu filho daqui 15 anos, 20 anos, ele abriu a porta da sua casa e chegou e você fala, esse é meu filho, como que você quer ver ele? Eu quero que ele seja determinado, que ele seja resiliente, que ele seja inovador, que ele seja persistente, que ele não desista dos sonhos dele, né? Então você quer que ligue um botão aqui, desligue aqui, né? Porque como que você quer uma criança que nunca te questione e você quer que depois ela seja aquele líder que seja questionador, que é muito importante você ser questionador, que seja determinado, que seja persistente, mas eu não gosto que aqui ele não pode me desafiar questionando o meu não, mas aqui eu quero que ele questione o não do chefe dele. Como? Então eu acho que a pessoa não fica frágil porque você está ensinando habilidades de vida. E consequências, né? Você está ensinando que tudo tem uma consequência. O meu filho, com 6 anos, ele fala isso pra mim. Ele fala, mãe, tudo na vida tem uma consequência. Eu falo, faça boas escolhas, porque tudo tem uma consequência. Mesmo de forma neurológica, porque a minha pergunta ela é mais profunda, porque eu ouvi isso de um psiquiatra. Ele falou que uma formação neurológica a respeito do trauma, ele gerava virtudes, né, inconscientes na pessoa, né? Olha, eu não sei te falar nesse sentido. Eu sei, por exemplo, te falar que quanto mais coisas ruins a gente passa na infância, gera mais trauma. Então, existe até uma tabela, depois a gente pode até disponibilizar para o pessoal conhecer, que é quanto mais você diz
por exemplo, eu tive tortura emocional, né? Meus pais se divorciaram, eu vivia num ambiente que meus pais bebiam demais e eram agressivos. Cada sim que você dá para isso é um trauma que você tem também, né? Então, eu não sei o quanto, eu não tenho essa... É que a psicologia positiva também ela é muito baseada em ciência, né? Muito baseada na neurociência. Não é uma coisa que alguém inventou do nada, né? Não. Então, assim, eu não sei te dizer exatamente isso. O que eu sei te dizer é que assim, os traumas que a gente tem de conviver com essa educação punitiva, ameaçadora, agressiva, é muito mais nocivo. É verdade, a nossa escola, ela lida muito com isso, né? Então a gente lida com soft skills, a gente vai falar de, por exemplo, criatividade. E é muito fácil de identificar que uma pessoa que não é criativa, ela não é criativa por medo. Medo de ser ridículo, medo de expor opinião, medo de... Então, quer dizer, por que desse medo? Aí vai ver lá na infância. Sim. Pois é, isso quer dizer, é que eu acho que são dois traumas diferentes, né? Uma coisa é um trauma que eu tenho, talvez, é comportamental. Outra coisa são traumas que eu passo, por exemplo, uma criança de 10 anos de idade, o pai morreu. Ou o pai via o pai batendo na mãe, né? Então acho que são traumas, por exemplo, a psicologia positiva pode me ajudar a lidar com aquilo, mas o trauma vai existir. Sim. Então ele vai me ajudar a lidar com aquela situação no pós, né? Mas tem traumas que não adianta, a gente vai passar e vai crescer. Sabe por quê? Por exemplo, eu costumo brincar com isso também. Eu aprendo muito mais quando eu passo por uma situação difícil na minha vida do que quando eu estou numa praia curtindo com os amigos. A situação difícil vai me gerar um trauma, esse trauma vai me gerar um resultado, e esse resultado vai mostrar que eu fui forte para aquela situação e vai me trazer algum tipo de aprendizado. Agora, numa praia eu estou descansando com os meus amigos. Então assim, no momento de felicidade, de alegria, talvez eu não tenha tanto um caminho de aprendizado quanto no momento de trauma. Mas é o que eu estava falando a respeito do psiquiatra, do que ele disse, né? Mas eu entendo lá da Priscila que é o seguinte, os traumas vão vir. Significa que os pais têm que gerar trauma nos filhos para que ele seja forte. Exatamente. Porque a gente já vai ter trauma. Forçar o trauma, né? A gente não precisa trazer, né, esse trauma em forma de agressão para os filhos. Ele vai ter trauma. Eu tive 2 amigos assim que foram notáveis, assim, que passaram pela minha vida, que eram crianças, adolescentes, né? Adolescente, a gente era adolescente. Que eles eram incrivelmente confiantes, fora da média. Que era o tipo de pessoa que eu queria ser e não conseguia. E eles tinham uma coisa em comum. Os dois falavam que nunca tinham apanhado dos pais. Os caras às vezes eram meio arrogantes, não sei o quê, porque estavam em processo de formação e tal. E talvez arrogante ao meu ver também, né? Mas eram incrivelmente confiantes, cara. A gente estava tudo na mesma média, assim, de peso, com os mesmos recursos, né? Mas eles se destacavam e eles falavam muito isso. E eram de escolas diferentes, que eles nunca tinham apanhado, eles tinham uma relação muito boa com os pais. Então, parecia que o pai era pai não briga, o pai não sei o quê, mas era uma relação muito boa. E hoje esses caras estão muito bem na vida. Olha, você vê. Então assim, não pode ser referência, né? Isso não pode ser considerado um estudo, mas é uma questão prática que eu via, que eu já tinha e que eu lembrei agora. E faz total sentido, porque o tempo todo a gente tem que associar a criança ao adulto que vai se tornar amanhã. E uma pessoa boa, ela teve um bom líder, ou teve uma boa referência, ela teve alguém que ela se espelhou. Uma criança, o super-herói dela é o pai, é a mãe, né? Priscila, você acha que a escola um dia vai conseguir absorver esse tipo de psicologia? As escolas que eu digo como um todo. Olha, eu acredito que sim. Hoje, a base, né, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela já traz a educação socioemocional para dentro dos livros, né? É obrigatório a gente ter a aula de educação socioemocional na escola. Mas hoje ela é teórica, né? Eu falo, meu filho tem 1 hora, vem lá, né, na grade curricular dele. É português, matemática, educação socioemocional. E aí não combina com o que eu acabei de falar. A criança fica lá na sala de aula depois da aula porque não pode correr na hora da saída, né? Assim como tem que tratar os pais, devia tratar primeiro os professores. Exatamente. Né? Então, assim, eu tenho esse desejo muito grande de levar esse conhecimento para os professores. Eu acho
que é essencial o professor ter esse conhecimento, porque na teoria é tudo muito fácil também, né? Eu vou lá e eu ensino que a gente tem as habilidades, não, mas não é isso. Como que eu coloco isso na minha sala de aula? Como que eu lido com a criança que quer ficar brincando? Você falou, né, da sua filha, quando eu chego perto, a professora diz, quando eu chego perto ela faz. A gente tem o porquê disso, né? É a atenção indevida. O Adler já trazia isso, né? Que a gente tem objetivos por trás dos comportamentos. E alguns dos objetivos, eles são equivocados porque a criança entende que ela só tem a atenção da professora na hora que ela chega lá do lado. Então talvez ela possa, né? Não sei, aí talvez a gente tenha que conversar mais, mas esse ficar mexendo no lápis, ficar levantando, porque ela quer que a professora venha para ajudar ela a fazer a lição. Enquanto a professora não vem, ela não vai fazer a lição. É exatamente isso. Então é um objetivo equivocado? Sim, mas ela quer aquela atenção especial para ela. Então... E acho que é um problema estrutural, de todos que são estruturais, muito difícil, porque se isso gera energia, ou melhor, depende de energia dos pais, imagina para o professor que não são os filhos dele, né? Então, então é um negócio que é... Por isso que eu acho que é muito bom para quem está assistindo, para quem tem filho, é pensar numa forma de causar uma descompressão disso dentro de casa, começar a mudar os comportamentos dentro de casa, né? Porque se esperar pela escola, a gente pode correr riscos. Acho que vai demorar muito. Para quem está interessado no assunto, deixa o seu Instagram, que é Conexão e Respeito, conexão, _e, _respeito. Tá. A gente vai deixar também no vídeo, né, na descrição também o seu Instagram. Para a pessoa que quiser estudar um pouco mais sobre isso, ali no teu Instagram vai ter tipo os temas, as coisas. Vamos começar, né? Eu estou começando a colocar os temas lá para a gente fazer algumas lives. A ideia é que a gente consiga realmente trazer esse tema para o dia a dia, né? Eu consegui trazer para que as pessoas vejam que funciona, né? Na prática. Essa é a função aqui da disciplina positiva, é a gente ter ali a vivência dessa teoria que a gente fica falando aqui, como que a gente faz isso na prática. Em agosto vem um curso para os pais que quiserem aprender um pouquinho mais, não só da teoria, mas é um curso de 21 dias práticos, que 15 minutinhos ali eu vou dar uma ferramenta e ele coloca aquela ferramenta em prática, e aí a gente vai ver que em 21 dias a gente já consegue um ambiente mais leve, mais harmonioso, que realmente depende da gente querer essa mudança, para os nossos filhos serem as mudanças. Muito bom. É afiar o machado, né? Exatamente. Bacana. Priscila, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, foi muito enriquecedor, nos ajudou, me ajudou lá em casa, as meninas vão agradecer. Que bom. Elas eu não sei, mas eu vou. Acho que elas têm muito a ganhar. Com certeza, eu acho que todos nós temos. Eu acho que a que a gente vê é o que você falou, serve para o amigo, mas dentro da nossa casa é com a esposa, é com o marido, não é só com os nossos filhos, não. A relação de todos muda e fica mais leve a casa, com certeza. Excelente, muito bom. Obrigado, viu, Priscila? Obrigada a vocês pelo convite. É bem-vinda. Quando fizer esse lançamento também, volta aqui para falar um pouquinho mais profundo sobre esses 21 dias de método. Com certeza, eu volto sim. Obrigada. Pessoal, obrigado. Tá? Se você tiver dúvidas, qualquer sugestão de tema, manda aqui pra gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com bastante gente, porque isso aqui só tem a acrescentar na vida das pessoas. Tá bom? Obrigado, até mais, até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais.